E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende mais como entender cada movimento técnico, para que você saiba realmente como fazer uma venda, como fazer uma compra no ativo. Aqui, por exemplo, ó, existe a possibilidade de venda nessa região, porque quando eu vou fazer a análise do gráfico, quando eu vou ver toda a movimentação técnica do gráfico, ó, inclusive eu vou entrar com duas taxas no meio do caminho aqui. Quando eu vou lá no passado e vejo a movimentação, eu vejo que ele está em uma região onde ele foi buscar a máxima da região, está retornando com um padrão. Depois dessa movimentação toda aqui, ó, eu posso ver a tendência 1, 2, 3, faz padrão de vela e aí começa a fazer movimento de queda. Eu sei até onde a tendência pode ir, eu sei até onde a tendência pode buscar dentro desta movimentação. E esse padrão de vela aqui, pessoal, ele é poderoso para você fazer uma entrada a partir de um momento de uma correção. É um dos padrões de velas assim que eu acho mais poderoso para você analisar em correção. Vai fechar, tá lá, né? Entradinha perfeita, ó. Como eu costumo falar para vocês, ó. 1, 2, para quem é do treinamento vai entender, 3, padrão de vela, faz padrão de vela. Já vi movimentação em onde a tendência pode chegar, onde ela chegou, posição de entrada, pô, perfeita. 3 taxas ali, praticamente já fazendo aquilo que eu busco aqui durante a aula, né? 3 taxas de acerto em uma única oportunidade. Então, a partir do momento quando a gente aprende a ler a tendência, a gente aprende a entender a causa do movimento, você é capaz de entender como que ele pode fazer um movimento. Ah, Cadu, mas e agora se ele não retornar nessa parte aqui que seria os 50% do movimento? Não tem problema algum. Ele pode ficar trabalhando aqui nessa parte de cima, ele pode romper, ela pode ir para lá, ou ele pode retornar nessa parte de baixo para depois romper aqui e fazer movimento. Ele pode fazer qualquer movimento, tá? O importante é você entender como a tendência está trabalhando aqui nas regiões de suporte e resistência. Isso é muito importante para você entender a movimentação do gráfico e os padrões de velas que aqui acontecem. Inclusive sobre padrão de vela, eu deixo aqui ó, um e-book inteiramente grátis sobre padrão de vela, que é justamente para vocês aprenderem, estudarem, que eu deixo aqui, são 36 páginas com 16 padrões que eu acho mais importante. Para fazer o download é simples, só vir aqui no meu canal do YouTube. Ó. No meu canal do YouTube você vê aqui os links oficiais, tanto aqui na descrição como em cada vídeo. Aqui você vai ver o link do meu Telegram, onde você faz o download. Você tem o link do meu Instagram, você tem o link do meu WhatsApp para tirar dúvidas sobre treinamento e você tem o link aqui de acesso ao treinamento. Link este que pode ser fim de semana, madrugada, qualquer horário, feriado. Ao fazer a aquisição você recebe um e-mail, já faz a sua senha e já começa a estudar e ter suporte diretamente comigo. Uma vez que você entra no canal do Telegram, você vai entrar nessa página, você vai chegar aqui, ó, mensagem fixada, vai clicar sobre ela, vai abrir 2 links e aí você escolhe qual link você quer para fazer download, tá bom? Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, ó. Aqui como resultado de aluno, ó que coisa linda, que sequência linda. Esse aqui é o Robson, ó. Parabéns, Robson. Aqui o Helder batendo meta também, ó, R$230. Fernando, ó, 10-3 batendo meta. Alessandro, 11-3 batendo meta. Cristiane aqui batendo meta. Aulas que eu subo aqui para o YouTube todo dia. Aqui é o Wagner, ó, postando toda a sua sequência linda, seu histórico aqui. O Silvio, ó, batendo sua meta. Aqui o Ícaro também, ó, batendo meta no mesmo ativo.
Aqui você vê o André também batendo sua meta. Helder aqui, ó, batendo sua meta de novo, mandando outro resultado. O Antônio aqui, ó, operando pelo celular dessa vez para treinar. Ronildo batendo meta. Wesley aqui, ó, batendo meta. Will batendo meta. Fernando. E o mais importante que o Will fala assim, ó, e hoje foi um loss e ele entendeu o loss. Ele tomou um loss e o mais importante é que ele entendeu o loss. Para isso que serve a análise gráfica. Fernando aqui, ó, Pedro batendo meta, John. Pessoal, é muita gente aqui, eu vou ficar o dia inteiro aqui, então entre aqui, baixe o seu e-book, acompanhe os alunos, isso vai te ajudar também. Quer tirar alguma dúvida sobre treinamento? Pode mandar também um direct para mim no Instagram. Meu Instagram é Cadu Rinaldi. Link de acesso ao treinamento está aqui na bio. Tem meu WhatsApp ali também. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Como eu costumo dizer para o pessoal, né? Dinheiro de pão com manteiga, de fácil acesso, baixo custo, para que você realmente aprenda como analisar o gráfico. O meu intuito é simplesmente ajudar você a fazer com que as escamas dos seus olhos caem e você consiga entender como uma movimentação de gráfica é capaz de ser analisada de forma simples, onde você consegue fazer com que toda aquela complexidade da análise você transforme em algo simples. Quando eu digo que é simples, eu não digo que é fácil. Fácil se torna quando você consegue desvendar a complexidade transformando em simples. E aí você faz aquilo que tem que ser feito. Por isso que o pessoal aqui do treinamento, vocês vêm aí voando, batendo meta, vivendo do mercado, tirando sua renda extra. Porque eles pegam toda aquela experiência que eu tenho num método desenvolvido, onde eu consigo fazer com que você consiga entender essa parte simples, sem a complexidade toda que se faz aí em relação às análises. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, o SDJPY está fazendo um outro movimento aqui, ó. Ele está querendo buscar essa outra região de movimentação. Está perdendo um pouco de força aqui. Mas ele demonstra aqui, ó, que ele pode vir até essa região aqui. Ó, já rompeu a região, já fez um movimento gigante. Agora, tecnicamente, ele poderia vir até aqui. Ele tem dois movimentos aqui que ele pode fazer. Ele pode fazer justamente uma vinda até aqui, ó. Vou até entrar aqui, ó. Ele pode fazer uma vinda até aqui, como ele pode fazer uma pequena correção aqui, ó. Tá? Exatamente, ele pode fazer esses dois movimentos. Eu acreditei, pela forma como a tendência está escalando aqui, que ele poderia continuar um pequeno movimento, né? Mas não é o que ele está fazendo. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, ó, com mais duas taxas. Porque se ele fechar aqui nessa região, ó, com mais duas taxas ali, eu já liquido a partida, como diria um bom técnico de futebol, né? O bom técnico de futebol, ele fala assim: primeiro tempo a gente entra, faz 1 a 0, vira o segundo tempo, a gente faz 2 a 0 e liquida a partida. É mais ou menos isso aqui dentro do gráfico. Num dia como esse, numa sexta-feira como essa, gráfico muito volátil, muito agitado, a gente tem que fazer o que tem que fazer e cair fora. Tá lá, ó, entrada perfeita. Você conseguiu entender? Pena que ele não computou as 3 taxas, só computou 2. Você conseguiu entender? Qual é a dinâmica aqui que eu utilizo? A mesma dinâmica que eu utilizei para analisar o gráfico. Ó, gráfico veio, faz fundo, retorna na região, começa a contagem das pernadas. Faz uma tendência, 2 tendências, 3 tendências, chega numa região lá do fundo, uma região de topo, liquidez, busca liquidez. Faz padrão de vela. O que o Cadu faz? Pô, vende. E aqui eu já vendo pesado, porque aqui eu já entendo que ele pode romper essa região. Ele não rompe a região, mas ele finaliza como eu pensei. Quando eu traço uma linha de tendência de alta, ele já vem fazendo um movimento, ó, e aí ele começa a mudar toda a sua movimentação de tendência. Ele vem buscar essa região e vai buscar fundo. Quando ele busca fundo, ele tem 2 regiões de fundo. Ele tem esse primeiro empecilho aqui no meio do caminho e ele tem um fundo mais abaixo. Este aqui, ó, sendo o fundo mais abaixo. Porém, a gente tem que entender que qualquer acidente no meio do caminho, ó, isso pode travar o preço.
Esses acidentes aqui, ó, que tem no meio do caminho, esse acidente aqui, ele pode travar o preço até a busca dele por este fundo ou a busca por este fundo. Então a gente tem que prestar atenção nesses movimentos. Esses movimentos fazem parte. Como eu vejo a tendência acontecendo, como eu vejo o fluxo de movimento acontecendo, pessoal, eu não posso pensar em comprar. Ali eu não posso pensar em comprar. Eu só vou pensar em comprar, ó, se ele fizer um movimento pelo menos até 50% do gráfico. Deixa eu traçar uma FIBO aqui que eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Se eu traçar um movimento aqui, ó, onde vai ficar os 50% do gráfico? Vou traçar, vou colocar amarelinho. Onde está o 50% do movimento? Ó, tá bem aqui onde eu tracei a linha azul, ó. Tá bem aqui. Então, enquanto ele não buscar aquela região ali, eu vou pensar em venda. Tanto é que eu faço a minha venda, o preço retorna até esse fundo aqui, ó. O preço retorna até o fundo. Eu continuo fazendo a minha venda, buscando que ele venha, entendendo que ele venha buscar esse fundo aqui no passado. Ele não pega as 3 taxas, mas pega uma taxa só. Ó, se eu voltar lá no SDJPY, ó o que ele está fazendo ali, ó. Tá vendo, ó? Ele está fazendo um movimento, buscando uma região. 1, 2, ele volta aqui na região, busca a região, tentando buscar essa região aqui. Aqui ele quase tocou com o pavio, ó. E aqui ele já veio com o corpo, mas ainda não chegou na máxima da região. Aqui já faz um padrão de vela de alta, já começa a mostrar uma pequena força de alta, uma possibilidade de retorno do preço pelo menos até 50% desse movimento. Conseguiu entender como a dinâmica do gráfico, conforme você vai entendendo as suas movimentações, entendendo aquilo que o gráfico está fazendo, você consegue compreender algumas movimentações de forma mais clara? No caso aqui, ó, ele retornou. Então o que ele me mostra? Ele me mostra que ele veio buscar 50%. Este movimento aqui, ó, foi já apropriado para buscar 50%. Tanto é que enquanto ele não chegou, ó, a venda que eu fiz foi aqui. Opa, não era isso, né? A venda que eu fiz foi aqui, ó. A venda que eu fiz foi aqui. E depois outra venda que eu fiz foi aqui. Com o intuito dele chegar até a região aqui, ó. Quando ele faz esses movimentos, ó, vem, busca, retorna, vem, busca, retorna e faz esse movimento, ele já está querendo dizer para mim assim, poxa, Cadu, eu já fui lá, busquei região, eu já entendi o que o gráfico está fazendo, chega, né? Já vi o que o gráfico está fazendo, agora eu vou pensar em valorizar o ativo. Quando eu chego aqui, ó, vejo pontos de liquidez mais acima, pontos de liquidez mais abaixo, gráfico chega fazendo ali uma pequena correção na região, mostrando novamente as possibilidades de força do ativo, ainda que o pensamento é de alta, porém o ativo ainda já busca aqui, ó, 50% do movimento, está quase igual a esse aqui, né? Buscando tecnicamente aqui, ó, os 50% deste candle aqui, ó, deixa eu ver. Ele faz estilo um piercing, né? Ele faz quase um movimento parecido com o piercing, ó. Não faz piercing, aí ele vem e deixa um doji. Esse doji não deixa uma força excessiva na região, porém ele fecha o doji abaixo deste pavio aqui, ó, do topo anterior. Quando ele deixa abaixo do topo anterior, eu já imagino que ele pode buscar 50% ali da região, tá? É um pensamento meu. Cadu, mas ele não está com força de alta? Está com força de alta. Só que ele, para ele continuar ganhando força de alta, ele tem que buscar pelo menos 50% da região do pavio aqui, ó. Do pavio não, do candle, tá? Desculpa, pessoal, eu vou raciocinando, eu vou analisando, e você sabe que para mim por um tempo foi muito difícil isso, de eu ter que raciocinar e falar ao mesmo tempo aqui dando aula. Na sala de aula era diferente. Quando eu dava aula, eu fiquei 15 anos dando aula, mas de um outro assunto, de uma outra ciência. Era uma sala de aula, só que aqui ao mesmo tempo, deixa fechar, tá lá. Aqui ao mesmo tempo eu estou procurando raciocinar, né? Estou mexendo com dinheiro, então ao mesmo tempo, para mim, às vezes eu estou falando alguma coisa, se eu trocar o nome de algo, vocês não ligam não, tá? Isso pode acontecer.
porque eu estou pensando, estou raciocinando, estou vendo outras coisas no gráfico, então isso pode acontecer. Então, ó, deixa eu tirar essa linha aqui para você entender. O que eu quis dizer aqui quando eu busquei movimentação? Deixa eu tirar essa fibo também. Ó, o que eu vejo aqui? Simples, né? Gráfico busca a região de resistência. Ele faz um candle aqui, ó, praticamente como um piercing. Depois vocês veem sobre esse padrão, analisam esse padrão. Isso aqui não é martelo, tá, pessoal? O martelo é isso aqui, ó. O martelo é isso aqui, tá? Isso é um martelo. Ali é um movimento de piercing. Ele estava assim, ó. No momento em que eu pensei em fazer entrada, ele estava assim. Ele recolheu, fez como se fosse um spinning top, só que um spinning top com força, porque ele tem força de movimento. Ele tem volume. O que eu fiz? Tracei uma fibo para entender 50% do candle. Por que isso, pessoal? Porque todo candle, olha uma aulinha grátis para vocês aí. É mais uma dica, né? Todo candle ele tem sua resistência e tem seu suporte. A partir do momento que eu sei qual é o meio do caminho do candle, ainda mais um candle de força como esse, se o preço quiser vir buscar ele pode fazer este movimento para fazer rompimento na região. Por isso é tão importante saber como analisar a vela em região de suporte e resistência para fazer a sua entrada. Por isso que é importante você analisar e aplicar o padrão de vela em suporte e resistência para você fazer a sua entrada. Isso dentro das marcações corretas, dentro do contexto gráfico, entendendo a tendência. Então, a partir do momento que eu entendo que ele pode fazer esse movimento, eu já vejo que essa região de topo cheia de pavio, ó, o gráfico já ganhou força para isso. Ele já tem volume para isso, ó. Então, com esse volume, ele pode sim jogar o preço até 50% ou até aqui essa região, ó, que é uma outra região que está travando o preço. Então, ele pode fazer 50% do candle, ele pode fazer 50% aqui desse movimento, e aí eu vou analisando. Ó, tanto é que ele corrigiu aqui depois. Ele corrigiu depois. Então, é importante em dias como esse, que você está vendo que o gráfico está muito volátil, muito agitado, é uma sexta-feira, vai faltando liquidez no gráfico, porque o mercado está para fechar, ele vai fechar mais à tarde, então o gráfico começa, muita gente começa a sair do mercado, o pessoal do Forex já começa a tirar os seus lucros. Tem muito pessoal no Forex que começa domingo à noite a operar e sai na quinta-feira. Então, às vezes, até no dia como hoje, tem muita gente que não está operando. Por isso que isso acontece, essa falta de liquidez. Mas, o que eu estou querendo dizer para você, aprenda como operar um padrão de vela em região de suporte e resistência, dentro do contexto gráfico. Por que isso, pessoal? Porque não adianta você imaginar que vai pensar assim. Vocês viram as minhas entradas? Olha, vamos lá. Quando o gráfico chegou aqui, ó, é a mesma resistência que eu trabalhei, eu não sei se você percebeu. Eu trabalhei essa resistência, esse suporte. Eu trabalhei tendência dentro de suporte e resistência. A partir do momento que ele chegou aqui e fez esse padrão de vela, já entendi tendência para buscar suporte. Quando ele fez esse movimento, ó, e retornou no 50% do gráfico, eu entendi tendência dentro do suporte e resistência. Fiz a minha entrada de venda aqui, pena que não computou 3 taxas. Quando ele voltou aqui na região, ó, formou padrão de vela de novo. Teve aqui, ó, teve volume. Aqui teve volume. Eu já fiz a minha entrada para ele buscar pelo menos 50% antes dele pensar em romper ou resistência ou suporte. Então você entendeu que existe um dinamismo. Eu não posso simplesmente aplicar um padrão de vela por aplicar. Eu não posso chegar numa região e simplesmente, tem um padrão de vela ali, vou aplicar. Não. Esse padrão de vela tem que estar encaixado dentro de um contexto. Ele tem que estar numa região específica, dentro de um contexto específico, dentro de uma tendência específica, para esse padrão de vela ter eficácia. Quando eu fiz aqui a entrada em USD JPY, tinha eficácia. Quando eu fiz essa entrada aqui, que eu tentei pegar 3 taxas nessa região de USD JPY,
continuando o movimento do preço, tinha eficácia. Este padrão, quando eu vim em USD/JPY para pegar esse movimento, tinha eficácia, tinha um porquê. Então, praticamente em 3 oportunidades, fazendo um 5-0 de forma simples, tranquila, encaixando o padrão de vela na região correta, em suporte e resistência. Porque muitas pessoas não sabem como operar um padrão de vela na melhor região de suporte e resistência. Quando você entender todo o contexto do gráfico, para você encaixar este padrão de vela no local correto, por exemplo, aqui, quando você percebeu que aqui era o padrão de vela correto, isso faz com que você entenda toda uma dinâmica do preço. Então, você vai saber a lógica do preço, porque houve uma causa. Por que esse padrão se formou e deu bom? Porque houve uma causa de movimentação para que tivesse esse efeito de venda. Por que esse padrão deu bom? Porque teve uma causa de movimento que deu efeito de venda. Por que esse padrão de vela deu bom? Porque teve uma causa de movimento que deu esse efeito de venda. E assim, conforme você vai aprofundando, vai analisando, vai entendendo o gráfico, ó, novamente, o mesmo padrão aqui, ó, em USD/JPY, deu bom de novo. É que eu estou conversando com vocês aqui, meu intuito não é só operar, é ensinar, ó. Deu bom de novo, ó. Novo padrão de vela aqui, ó, novo padrão de vela, na mesma resistência, venda, região, 50%, 100% do movimento, tá lá, ó. Oh, mais uma entrada perfeita. Mas tá bom demais, né? Um 5-0 no gráfico de hoje. Então, tem essa perspectiva, pessoal. Aprenda como operar padrão de vela na melhor região de suporte e resistência. Se você entender as regiões de 100%, 50% dentro de um contexto gráfico, aí, lá no treinamento, a gente vê cada setor desse de forma profunda. E quando você olha de forma profunda essa análise, você vai entender o que eu estou falando, porque existe uma profundidade em tudo isso. Essa profundidade se resume em técnica. Quanto mais técnica eu tenho, mais eu sei fazer. Quanto mais técnica eu tenho, mais confiança eu tenho. Quanto mais técnica eu tenho, mais absoluta certeza eu tenho do movimento. Tá bom, pessoal? Sexta-feira, não quero me alongar. Hoje nossa hashtag é padrão de vela. Então, saiba aplicar o padrão de vela nas melhores regiões de suporte e resistência. Essas regiões de suporte e resistência, elas devem estar em contexto gráfico, com tendência, com as regiões. Por isso que é importante aprender como interpretar o gráfico e como identificar o movimento do gráfico. Isso vai fazer com que você entenda o efeito, que é o preço, para que você saiba o que o preço vai fazer no gráfico. É isso que muda toda a dinâmica. O que me difere de outros traders, tem muita gente que fala assim, poxa, Cadu, mas a sua leitura é diferente do gráfico, você fala diferente, você analisa diferente, ninguém analisa assim. Simples, porque existe uma causa do movimento do preço, tá? Então, as pessoas, a maioria só olha preço. Eu estou olhando a causa do movimento do preço. Então, quando o preço vai fazer o movimento, eu já sei se ele vai subir ou se o preço vai descer. Eu já sei se o candle vai subir, se o candle vai descer. Eu sei se a tendência vai subir, se a tendência vai descer. Pelo simples fato de entender a causa do movimento que vai gerar o efeito do preço. E isso eu ensino tudo destrinchado no treinamento passo a passo. Caso você queira aprender, será muito bem-vindo. Estou te esperando aqui do outro lado da telinha. Não esqueça de deixar o comentário da nossa hashtag padrão de vela. Não esqueça de deixar o seu like. Um ótimo fim de semana, uma ótima sexta-feira. E eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus.